Isso aqui é uma década da minha vida, filmada 1 segundo por dia. Eu costumava voltar para casa tarde, depois de ter ido para o estágio e ter ido para a faculdade. E eu jantava lá pelas 11 horas da noite. E todo dia eu tentava assistir alguma palestra no TED Talk. Até que teve um dia que eu encontrei uma palestra que chama One Second Every Day, que é do César Kuriyama, que ele fala basicamente de como que ele chegou no aniversário dele de 30 anos e ele sentiu que ele estava começando a esquecer muito das coisas que aconteceram na vida dele. E a partir disso ele decidiu gravar 1 segundo da vida dele todos os dias. E ele comentava que, diferente de uma foto, o vídeo ele traz uma experiência muito mais imersiva. Então você conseguia lembrar melhor o que estava acontecendo naquele momento e bastava 1 segundo só para você conseguir relembrar tudo isso e ter os grandes momentos da sua vida registrados. E aí com isso você consegue filmar um ano inteiro da sua vida em 6 minutos. E é esse o ponto que mais me pegou, assim, porque eu fiquei, cara, eu consigo ver 10 anos da minha vida em 1 hora. E eu achei muito foda porque era quase como se fosse uma máquina do tempo pro passado, onde eu pudesse descobrir, tipo, tá, mas o que eu tava fazendo no dia 13 de maio de 2018? E tava lá, sabe? E aí eu super empolgado falei assim, nossa, isso vai mudar minha vida, eu vou fazer esse 1 segundo por dia, porque só demanda 1 segundo por dia, né? E eu falhei miseravelmente por uns 2 anos, assim, que eu tentei fazer. Foi aí que em 2015, no começo do ano, eu falei que eu realmente ia tentar fazer isso, ia fazer 21, e eu fiquei, ok, acho que é um bom momento pra registrar a minha vida. E eu não parei desde então. Enfim. E esse ano eu já tô no meu 12º ano de projeto e é muito doido pensar que isso já me acompanha mais de 1/3 da minha vida e ele pegou, tipo, a primeira década minha e realmente sendo adulto, saca? Que é aos 20 anos. E agora que eu recentemente fiz 32, eu tô tentando rever um pouco mais isso, né? Enfim, aí eu achei que podia ser legal eu tentar compartilhar um pouco do que eu aprendi, algumas coisas que eu refleti e algumas dicas para quem quiser começar a fazer isso. Acho que a primeira coisa que eu quero falar é a minha relação com o tempo. Tem uma frase que fala: a gente passa a semana toda esperando pelo final de semana, a gente passa todo ano esperando pelo verão e a gente passa a vida inteira esperando a felicidade. E é meio cafona essa frase, mas tipo assim, vocês entenderam, né? A gente fica sempre esperando o tempo ideal de, porque quando eu tirar as minhas férias, aí sim eu vou aproveitar. Não, porque segunda-feira tá tudo bem, eu não vou fazer porra nenhuma porque eu tenho que trabalhar só, e aí na sexta-feira ou no sábado eu realmente vou viver, saca? E esse foi o primeiro ponto, assim, de grande aprendizado que eu tive, porque eu comecei a ver que eu precisava de 1 segundo só no meu dia. E não é possível que eu não conseguiria ter alguma coisa que seja pra mostrar que meu dia valeu a pena, nem que seja 1 segundo. Essa relação de tempo suficiente para eu ser feliz ou não, ela foi meio que quebrada, assim, sabe? Porque no fim eu ficava assim, cara, eu não preciso ter o dia inteiro. Que ótimo se eu tiver. Mas eu não preciso ter o dia inteiro, eu preciso ter um momentinho. Eu também não vou ficar tipo assim, nossa, eu vou ser feliz 1 segundo, vou dar uma risada, kkk, e pronto. Mas eu buscava, de alguma maneira, conseguir ter alguma coisa que valesse a pena lembrar desse meu dia, saca? E às vezes também o que acontecia era que eu tinha momentos tão bons que eu nem queria estragar eles pra filmar ele, sabe? Então eu ficava tipo assim, tudo bem, isso aqui vai ficar na minha memória, tudo bem se eu esquecer, mas eu não quero atrapalhar esse momento porque eu tirei meu celular e comecei a filmar. Outro ponto que eu fui percebendo também é a relação que um dia bom e um dia ruim tem. Eu acho que a única semelhança é que eles passam. Então, quando eu assistia as primeiras, semanas assim que eu fiz, no primeiro ano principalmente, eu percebia um pouco disso, assim, de nossa, eu lembro muito bem que eu tava mal nesse dia, mas passou tão rápido quanto passou o melhor dia do meu ano. Ele teve o mesmo espacinho ali
de tempo no meu vídeo. Então eu comecei a tentar relevar um pouco mais, sabe? Tipo, não menosprezar os meus momentos bons, mas tentar relevar os momentos ruins, de tipo, tá tudo bem, eu sei que vai passar, é uma fase, é um dia ruim, e faz parte de mim ao mesmo tempo também. E eu acho que essa relação com o tempo, ela acaba se dando de uma outra maneira, porque quando você assiste o primeiro vídeo, assim, seja, sei lá, o primeiro mês, é difícil de você identificar que dia da semana é. Porque eu acho que a gente está muito adaptado a tentar olhar esse calendário como se fosse realmente um ciclo, né? Então, tipo, beleza, eu tenho 5 dias para trabalhar, às vezes 6, né? Mas tem algum momentinho ali que vai ser um descanso, vai ser a pausa entre... a pausa suficiente para eu conseguir trabalhar de novo e me esforçar de novo, gastar toda a minha energia no trabalho. Então era muito massa eu ver que ainda assim, tipo, pô, eu tava fazendo estágio do outro lado da cidade. Eu estudava em outra cidade e eu voltava para casa super tarde. Eu não tinha tempo algum, assim, e ainda assim eu tentava dar um jeito de colocar alguma coisa na minha rotina que fosse boa. E na época era tipo, vou tomar um açaí. Eu vou olhar pro sol que bate na rua, num cantinho que eu gosto de ir. Eram essas pequenas coisas, assim, que me faziam feliz, sabe? Era alguma coincidência engraçada na cidade. Era sobre isso, assim, que eu buscava me apoiar e não necessariamente as 8 horas de trabalho, as horas infinitas de transporte público, as horas de aula, as horas que eu estava irritado fazendo coisas que eu não necessariamente gostaria de estar fazendo, saca? Um outro ponto são as pessoas que estão ao meu redor. Se você quer ser verdadeiro com você mesmo e registrar os momentos que são importantes para você, não tem como escapar de ser uma coisa íntima, de mostrar às pessoas que são próximas a você ou que estão na sua rotina. E isso, de alguma forma, é muito doido, porque enquanto você está só vivendo, isso parece comum. É claro que fulaninho está comigo, porque ele trabalha comigo, eu vejo ele todo dia. É óbvio que vai aparecer tal pessoa, porque ela é a minha pessoa que eu amo, é a pessoa que eu amo no momento. E depois de uma década, é estranho ver pessoas que já não estão mais na sua rotina. É estranho ver pessoas que não tão vivas mais, pessoas que nasceram, pessoas que você amava e hoje em dia você nem sabe muito bem como que elas estão. Então, isso é muito estranho, mas ao mesmo tempo eu acho muito importante, porque é de alguma maneira uma forma que eu registrei esses momentos com essas pessoas. É uma forma também dessas pessoas verem o meu ponto de vista sobre o relacionamento que eu tive com elas. Eu acho que de alguma maneira também é uma forma de mostrar até o quanto que eu dediquei o meu tempo para elas. Tipo, cara, olha só que legal, você apareceu no meu vídeo. Isso significa que pelo menos em algum dia você foi a coisa mais importante, a coisa que mais valia a pena ser lembrada do meu dia. E às vezes também, tipo assim, você não apareceu, mas você foi importante mesmo assim, porque é o que eu falei antes, nem tudo que aparece ali é o mais importante, é o melhor, porque tem coisas que eu só preferi viver. E eu acho muito delicado esse rolê de compartilhar isso, porque eu acho que é um dos projetos mais íntimos e crus que tem, assim, que existe, porque eu não quero ficar lembrando coisas que são editadas de alguma maneira, que não expressam a verdade pra mim, que não faça sentido eu lembrar, sabe? Então, tá tudo bem também se você quiser fazer isso e não compartilhar com ninguém. Mas eu vou te dar os meus motivos do porquê eu gosto de compartilhar. E aí, você pondere aí, se você quer ou não. Eu acho que o primeiro é que esses vídeos, esses registros também são sobre as outras pessoas, sabe? Não é sobre a minha vida. É a minha forma de enxergar essas pessoas, é a minha forma de conseguir, de alguma maneira, mostrar para elas que elas são importantes para mim e que elas moldam e moldaram quem eu sou hoje, assim, sabe? E o outro ponto, eu acho que é um fator que eu não esperava, que é o quanto que esse projeto foi inspirador para outras pessoas também. Eu tive
um caminho assim, meio óbvio de conhecer isso através da pessoa que fundou, fez uma palestra e tudo mais, mas eu conheci muitas pessoas que passaram a fazer esse projeto porque viram os meus vídeos e de alguma maneira falaram pra mim, tipo, cara, eu tô começando a fazer vídeo também porque eu assisti o seu, fiquei inspirado e comecei. E, tipo, algumas pessoas eu sei que fazem até hoje, assim, então provavelmente vão estar quase chegando a décadas ou se já não chegaram, saca? Isso eu acho muito massa, porque eu acho que tem uma forma muito honesta, assim, de compartilhar coisas legais com as pessoas. Eu acho que isso é um projeto muito legal, eu não acho que ele deveria não ser compartilhado, sabe? Deveria ficar na gaveta, assim, deveria ficar só pra você. Eu entendo, e tá tudo bem se você quiser fazer isso, mas também acho que vale marcar uma sessão em casa para você apresentar para as pessoas que são importantes para você nesse momento, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E por fim, eu queria compartilhar algumas boas práticas que eu aprendi ao longo desses anos, para caso você queira começar a fazer esse projeto também. Nos primeiros anos, eu ficava muito animado, real, assim, acho que foi uma das maiores motivações para que eu acordasse e pensasse que meu dia poderia ser bom, sabe? Eu pensava, o que eu vou fazer que vai valer a pena para eu registrar por 1 segundo só? Então, era um ritual de autocuidado, praticamente, sabe? Era uma forma de eu conseguir tentar ter uma missão que não é muito difícil, que não exige nada extravagante, mas que fizesse a minha vida um pouquinho mais feliz. E no final dos dias, o que eu fazia era olhar pro meu celular e ver o que eu tinha gravado. Então, em bons dias, era muito massa, porque eu conseguia ver, tipo, pô, fiz 5 vídeos, é difícil de escolher qual. E em outros dias não tinha nada também. Eu chegava de noite e eu ficava, nossa, ok, 11 horas da noite, o que eu vou fazer pra me agradar um pouquinho aqui? Minha segunda dica é filmar na horizontal. Eu sou hater de coisas na vertical, mas eu sinto que tem uma questão que ela é muito mais próxima do nosso olhar, sabe? Eu acho que fica muito mais natural e eu sinto que o vertical ele só funciona porque a gente tá adaptado a ver pelo celular. Eu acho que a visão a olho nu ela é muito mais próxima do horizontal. Teve um ano que eu tentei fazer na vertical, que eu fiquei tipo assim, nossa, não, o mundo verticalizou. Eu achei uma merda, eu achei muito ruim e eu já fiquei tipo, no ano seguinte eu vou voltar pro horizontal. Então, por favor, horizontalizem-se. O terceiro ponto é filmar na primeira pessoa. Eu sinto que isso traz muito mais verdade e é muito mais fácil de você se lembrar, porque no fim é pra você, sabe? Tipo assim, se você for se filmar, filma a sua visão através de um espelho fazendo alguma coisa, sabe? Porque senão parece estranho que você pediu pra alguém viver a vida por você te assistindo naquele dia, assim, sabe? Não é o natural. E eu acho que o objetivo disso é que você não assista só o seu vídeo final e fique, nossa, que legal. É pra analisar também. Serve pra, tipo, você pegar esse 1 segundo e tentar lembrar o resto do dia, sabe? E se você não vê o que você estava vendo, acho que é mais difícil de você se conectar. Outra coisa que eu acho que está muito relacionada a tudo que eu falei é tentar registrar os momentos reais e, tipo, não focar em, nossa, mas qual que vai ser a luz mais bonita, ai, deixa eu fazer as pessoas posarem, ai, repete aí o que você falou. Tipo, tudo bem em alguns momentos ser assim. Às vezes você, tipo, putz, isso aqui tá lindo, merece uma fotografia, melhor, vou fazer um vídeo. Gente, fiquem como estão, deixa eu fazer isso aqui. Ótimo, tipo assim, vai de você. Pra mim, eu não quero que o celular, o ato de eu gravar uma coisa pra ser o meu registro do meu dia, seja algo que vai atrapalhar a minha experiência de viver aquilo, sabe? No começo parecia até filmagens meio clandestinas, assim, tipo, eu real filmava, tipo, com o celular do lado, assim, meio escondido, pra pessoa não saber até que ela tava sendo gravada. Claro que não era nada, né? Tenha um bom senso, mas, tipo, eu não queria estragar o momento. Outra parada que eu acho muito legal é colocar os lugares que você estava. Não precisa ser tipo assim, estava no bar do fulano, estava na casa de sei lá onde.
Mas a cidade. Eu gosto de colocar a cidade porque acaba sendo um termômetro para mim de assistir e falar: caraca, eu conheci coisas, eu vivi coisas não só na minha cidade, mas em outros lugares também. Ou tipo, nossa, esse dia eu nem sei aonde eu tava. Nesse momento aqui, não sei apontar no mapa onde era isso, porque eu tava, sei lá, horas num barco. Mas, principalmente se você for fazer público, se você for divulgar isso, cuidado com as informações, né? Porque tem um monte de doido por aí. E você não quer deixar a vida do doido mais fácil, tá? Então se preserve também. E por último, que eu acho que é a melhor dica que eu posso dar, é roube. Não precisa seguir à risca as coisas. Tipo, não precisa ser um segundo. Ai, putz, esqueci de gravar hoje, então vai ficar um negócio preto ali, não vai aparecer nada. Eu acho que é importante sim você sentir esse gostinho de tipo assim, cara, eu esqueci. A primeira vez que você esquece é uma merda. O primeiro ano que você grava e vê que tipo assim, tem uns borrões preto ali, parece realmente que é um apagamento de memória. E eu acho isso importante e parte do processo. Mas depois, tipo assim, nos últimos 3, 4 anos, talvez, assim, eu coloco o máximo de coisa possível. Eu vou ver foto que eu tenho, boto uma foto. Eu vou pegar vídeo de um outro dia que não é o dia que tá ali, mas é próximo, é parecido, faz parte da minha rotina. Vou colocar esse vídeo sim, por que não? Por que eu vou então deixar uma memória importante não estar ali no meu ano porque simplesmente tinham 2 coisas, 2 segundos de um dia que não entraram, que eu vou escolher um só. Então rouba, faz do jeito que você quiser, porque o projeto é seu. No fim, é sobre como que você quer ver a sua própria vida. Você vai ser o protagonista, você vai ser o diretor, você vai ser o roteirista, você vai ser o editor. Você que manda no negócio, então faça tudo que você acha que vai ser mais legal para você assistir no futuro. E muda de ideia depois, e para, e depois volta, mas dá uma chance. Eu aprendi muito e eu acho que eu seria uma pessoa muito diferente se eu não tivesse esses registros. Eu acho que as pessoas ao meu redor também seriam diferentes se eu não tivesse esses registros. Eu teria aprendido muito menos, eu acho que eu teria levado uma vida muito diferente com uma simples ação de decidir gravar um segundo do meu dia. Isso mudou tudo. Obrigado para quem ficou até aqui. Eu estou em posição de gato de colo. Catarina estava passando por uma barra, então vocês vão ver um corte de cabelo diferente e ela tá sem rabo, mas talvez um dia eu explico. Desculpa a demora, eu sei que esse é o vídeo de abril, eu tô fazendo isso dia 14 de maio, mas eu vou fazer. Um beijo, espero que vocês fiquem bem, que vocês tenham gostado disso aqui. Conversem comigo, me mandem mensagem, como sempre, falando o que vocês acharam. Se vocês começarem a fazer, por favor, me falem e compartilhem comigo, tipo, o que vocês estão achando. Eu acho que essa é a parada mais legal de todas. É isso. Nos vemos no próximo. Um beijo. Tchau. Vamos, filho. Preciso desligar. Posso?